A graça e a paz do Senhor. Bom dia a todos que nos assistem em seus lares. A paz do Senhor para os irmãos que se encontram aqui conosco. É motivo de muita alegria nós estarmos mais um domingo na casa do Senhor. Domingo este que o Senhor nos concede, que nos dá de presente para vivermos para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Esta manhã nós vamos estudar mais uma lição da poderosa palavra do Senhor, baseado no livro de Romanos. Nós temos tido o privilégio de estudar esta carta que Paulo escreveu aos Romanos e que nesta manhã, juntos, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso eu te convido nessa hora a orar, a pedir ao Senhor para que venha falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Que nós estejamos abertos para o Espírito Santo falar através do professor desta manhã, que não é nada mais do que um vaso nas mãos do Senhor. Oremos ao Senhor. Paizinho, eu te adoro nesta manhã, eu te glorifico e te exalto pelo privilégio de estarmos na tua presença, junto com os nossos amados irmãos, ligados, ó Deus, num amor que vem do Senhor. Ó Pai, nós entregamos a vida do teu servo Rômulo nas tuas mãos, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos, ó Deus, aquela palavra que tu colocaste no coração do teu servo. Que o Rômulo desapareça, que tu apareças através da vida do teu filho, ó Pai, porque nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar nesta manhã, por tudo que tu és para nós. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, a nossa alegria. E o desejo do nosso coração nesta manhã, ó Deus, é saber como te agradar mais, como te servir melhor, como andar na tua presença. Por isso, ó Deus, sabemos que tu já fizeste tudo por nós. Jesus, na cruz do Calvário, fizeste tudo por nós. E nós não queremos, ó Deus, de maneira nenhuma, ó Pai, rejeitar todo o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, queremos que através das nossas vidas glorifiquemos a Ti em todo o tempo. Seja conosco, seja com teu servo, seja com a tua igreja espalhada pela face da terra. E onde esse vídeo chegar, que a tua palavra possa crescer no coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos dar início, à lição desta manhã com o nosso querido irmão Rômulo, ministrando a palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Bom dia. Gente, mais uma lição poderosa. Romanos é um livro excepcional. Todo mundo que já leu, como crentes, como cristãos, já tivemos uma base da leitura de Romanos. E quando a gente separa um tempo para estudar profundo alguns tópicos, fica melhor ainda. E fica mais difícil para mim a cada dia, para mim e para cada um dos professores, porque tem sido umas aulas bem das poderosas. E cada dia que passa, você tem uma responsabilidade maior ainda de manter o nível da aula. Da última vez que eu estive aqui falando, eu falei de Romanos 3, justificação pela fé. Meu coração saiu daqui alegre, no entendido de recado dado, sabe? Da palavra ter sido exaltada, e eu fui apenas um instrumento. E eu tenho muita dificuldade em me ver falando. Mas aí eu fui ver no YouTube, se está tudo direitinho, se não estava feio. Eu não consegui parar de me assistir assim, porque eu achei, caramba, é isso que o Evangelho significa, justificação pela fé. Eu não gosto de me ouvir, mas olhando ali, falei assim, gente, é isso que a gente tem que caminhar. Assisti um pedacinho da aula do Carlinhos, e tem sido assim umas aulas que, gente, que o Senhor continue conservando, e que nós que aqui estamos, e você que está em casa, que você senta, escute e seja trabalhado pela palavra do Senhor. Então, é uma responsabilidade muito grande. Cada dia que passa, está ficando cada vez mais difícil. E quanto mais capítulos passa, vai entrando em temas e em pontos que fica mais difícil de ser falado. A gente vai chegar daqui a pouco na eleição de Israel, vai falar um pouco de escatologia, no sentido de o que Deus vai fazer com Israel. É muito bacana, só que se você ler
aleatoriamente, com versículos soltos, sem um pano de fundo, sem entender quem é Israel, o que Deus vai fazer, quem é o verdadeiro Israel, quem é o israelita no sentido de nação, fica um pouco solto de entender. Mas aqui nós vamos caminhar no contexto, né, do que vai acontecer daqui para frente em Romanos. Cara, volto a dizer que na última aula, em Romanos 3, que eu estive aqui falando, que metade do capítulo ainda ele continua falando que estava todo mundo condenado. O capítulo, eu vou falar até o capítulo 6. É dividido mais ou menos assim. Comecinho de Romanos, volto a dizer, para a gente recapitular o contexto do que nós vamos falar aqui. Porque aqui vai apontar no capítulo 6, não vou lê-lo todo, vou ler a metade dele, que já dá o sentido do que Paulo quer dizer sobre santificação, e a outra restante, até do capítulo, é um pouquinho mais profunda, assim, porque a gente tem que entender como funcionava a escravidão naquela época, e só nesses primeiros versículos a gente leva um tempão, então não tem como a gente finalizar, mas depois você lendo, com isso que a gente vai ter na metade do capítulo, já dá para a gente finalizá-lo com uma mente melhor um pouco, um entendimento melhor. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vai falar que estávamos todo mundo condenado. Tanto judeu quanto gentio, todo mundo pecou. Carlinhos aqui deu essa aula, junto com a Fatinha, que começou com a boa notícia, depois foi com a má notícia, né? Depois eu voltei falando aqui que existia uma boa e uma má notícia, qual que vocês queriam primeiro? Né? E aí a boa notícia é que no capítulo 3, a metade do capítulo 3, ao final do capítulo, ele dá a solução, vem uma boa notícia que Deus propôs em seu Filho. Você vê que Deus é o preponente, ele quem propôs, ele que iniciou. E aí é poderoso o contexto de Romanos 3, propiciação, redenção, gratuitamente. Aí a gente vai ver, igual eu falei que muitos falam que você tem que pagar o preço, mas ele já logo declara ali, é gratuitamente no Filho, porque alguém pagou o preço, e não fui eu, não foi você, e nunca pagaremos o preço. E ele já logo dá esse contraste, é gratuito no Filho, é pela fé na obra de Cristo, né? A fé é o instrumento, Deus propôs, fé como instrumento, e quem faz a justificação é a obra de Cristo. Né? Então, o capítulo 3 é um contexto muito poderoso de informação de justificação. Tá. Paulo, nos primeiros capítulos, fala de que estava todo mundo condenado. No capítulo 3 ao capítulo 5, que o Carlinhos falou aqui do 5, dá o contexto da justificação, das riquezas que há nela. E agora, no capítulo 6, Paulo vai fazer um apanhado muito poderoso nesse livro. Ele vai te dando um contexto após, passo após passo. Uma vez que estávamos condenados, solução, justificação. E agora, como vive uma pessoa justificada? Então, a justificação existe um efeito, existe um resultado de uma pessoa que foi justificada. É isso que ele vai tratar nesses próximos capítulos, capítulo 6, capítulo 7 e o 8. Ele vai falar aqui sobre o poder do Espírito na vida do crente justificado. O problema é que a gente tem mania de dizer que a gente tem que, você tem que, e a gente não entende o quem você é primeiro. Então, eu vou te dar aqui alguns pontos de que Paulo, que eu achei muito poderoso, de que Paulo está dizendo da necessidade de você entender primeiro quem você é. A partir do momento que um crente é justificado e entendido de quem ele é, existe uma conduta de vida. A Bíblia inteira, ela nos aponta alguns princípios do caráter de Deus, e se a gente não tem um fruto que demonstre isso, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Porque é difícil de falar sobre santificação. Por quê? Porque a gente vai entrar num ponto daqui a pouco, que a gente entra em 2 extremos. Ou no extremo do legalismo, daquele que você tem que jejuar todo dia, você tem que fazer isso todo dia para alcançar algo de Deus. Né? A santificação, eu cresci muito ouvindo muito dessas coisas, você tem que abrir mão daquilo outro. E a gente entra muito nesse um extremo disso, mas às vezes também tem aquele outro grupo que entra no outro extremo, de que eu não preciso fazer nada. Né? Então a gente vai tentar apontar aqui um equilíbrio, como deve viver um cristão, de acordo com o que a palavra diz. Né? Então, a gente estava falando sobre santificação, agora sobre justificação, agora santificação. Ele vai dizer, estava todo mundo condenado, agora ele nos livrou da culpa do pecado, justo, né, diante de Deus, de um juiz
ele nos considera inocente. Agora ele vai falar nesse capítulo que o pecado não tem mais domínio sobre nós, né? E essa santificação é um processo progressivo, né? Como Carlinhos até falou aqui, vai durar a vida inteira, né? Até a gente morrer. Então, cada dia nós precisamos ser transformados à imagem do Filho. É isso que a Bíblia nos ensina. Se a cada dia eu não me torno um pouquinho mais parecido com Ele, tem alguma coisa errada também, né? Se a gente continua sendo impaciente, nervoso, brigão, dia após dia, não nos transformamos, a gente está com algum princípio errado aqui na cabeça. Tem um teólogo que chama Meyer, vai intitular os capítulos de 5 a 8, que é o processo de santificação do crente. Ele vai intitular esses capítulos como efeitos éticos da justiça de Deus. Uma vez que o Espírito Santo vem morar em você, começa um trabalho de santificação na vida do crente. Isso é maravilhoso. Dia após dia, nós vemos a ação de Deus me transformando. A gente vai ver do início ao fim da Bíblia que quem inicia algo em nós é sempre Deus. Né? Jesus vai falar isso, que você só pode vir ao Pai se Ele te chamar. Né? Então, assim, sempre tem o toque do Senhor. Se a gente for ver no grego, eu gosto de ver algumas definições que nos ajudem a entender o que aquela palavra quer dizer. Porque, por exemplo, só vou dar um exemplo. Quando a gente vai olhar aquela conversa de Jesus com Pedro, tu me amas, aí no português só existe um me ama. Né? Amar é amar. Eu amo o meu irmão, Carlinhos, eu amo a minha mãe, eu amo a esposa, a namorada. É um amor só. Né? Mas essa conversa, quando você vai olhar no original, ele existe ali no mínimo, ali apontam 2, mas no grego existe 3 palavras que definem o tipo de amor. Né? Eros, que é o amor que se diz o sexual, né, entre o esposo e a esposa. Tem o filéu, que é amor de irmão, de amigo. E tem o ágape, que é o amor sacrificial, né, o amor de Deus por nós. O único amor sacrificial perfeito é o de Deus por nós, o ágape. E nessa conversa entre Jesus e Pedro, há um jogo de palavras muito interessante. Jesus pergunta para ele se você agapas-me, você me ama com amor sacrificial. Pedro vai responder que a palavra que ele usa para responder que ama Jesus não é ágape, eu não te amo de amor sacrificial. A palavra que Pedro usa para responder Jesus é filéu. Ele diz assim, não, eu não te amo a esse ponto de me sacrificar por você totalmente. Então, é um jogo de palavras. Aí ele pergunta de novo, você agapas-me? E ele, não, eu te filéu. E a terceira vez, Jesus pergunta, não mais agapas-me. Ele pergunta, então você me filéu? Então você me ama com esse amor? E aí ele diz que a Bíblia diz que ele se entristece, sim, eu te filéu. Né? Então, ele sai triste dali, dessa conversa, mas Jesus fala, então, eu vi o teu coração, vi que você vai passar por um momento de amadurecimento. O que Jesus fala com ele? Vai apacentar as minhas ovelhas. Né? Então, Jesus vê o coração dele, Pedro fala realmente o que ele sente naquele momento, mas a gente vai ver um processo na vida de Pedro sendo transformado, você vai ver em Atos o que ele vai ser cheio do Espírito Santo e o que vai acontecer naquela cidade. Então, por isso que eu gosto de olhar no original, porque tem essas definições um pouco diferentes do que a gente tem no nosso dicionário. Né? Então, esse é um exemplo fantástico da gente entender algumas coisas no seu original. E aí, no original da palavra santificação, em algum dos versículos que a gente olha, ele quer dizer uma vida santificada de coração e vida. Santificação de coração e vida. Então, ele ensina que é algo por dentro e é algo prático, né? Santificação de coração e vida. E ele tem mais 2 definições, ele tem várias, mas 2 são interessantes. Ele diz que santificação é consagração. Quando você se consagra, você tem outra palavra que diz que é dedicação. Então, santificação, no original, traz algumas dessas definições que diz que uma vida santificada em Deus é uma vida dedicada a Ele. Então, nós sabemos o que é você dedicar uma vida ao outro, né? Você se entregar completamente ao outro. Então, é isso aqui que eu queria trazer de princípio para a gente caminhar aqui. A santificação, ela vai começar, é uma jornada na vida do crente, ela começa na conversão, no ato da justificação, começa uma caminhada até
a glória, né? Até sermos, a Bíblia diz que a gente vai sendo transformado de glória em glória, enquanto nós contemplamos o Senhor, né? Então a gente vai cada dia sendo transformado. E isso é mediante a influência do Espírito Santo de Deus, né? Mediante a influência de Deus em nós. Eu quero chegar nesse ponto daqui a pouco. A vida de santificação do crente é uma transformação à imagem de Cristo. Nós seremos transformados na imagem de Cristo. E quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, Cristo é o modelo. Cristo é o padrão, Ele é o primeiro de muitos, né? Então, Jesus, Ele é o padrão de uma vida santa. Então, se eu quero ter um exemplo de vida, Cristo é o nosso exemplo, e nós seremos transformados em tudo aquilo que Cristo é. Tudo aquilo que Cristo é, dia após dia, nós seremos transformados por isso. E precisamos crer nisso. Eu quero, durante esse tempo que nós temos aqui, entender que nós precisamos crer no poder da graça, crer no poder do Evangelho, porque a gente tem mania de falar, não, isso aqui é difícil, não, isso aqui eu vou carregar a vida inteira, não, isso aqui é de família, não, e a gente não crê no poder que há no Evangelho. A gente, às vezes, tem na nossa caminhada algumas coisas que falam, não, isso aqui não vai mudar, não, isso aqui sempre vai ser assim, e a gente não tem a ideia do poder que há no Evangelho, que Ele vai nos transformar à imagem de Cristo. Ele vai nos transformar. Aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Ele vai começar, ele vai até o fim. Ele não vai parar na metade. E eu dou graças a Deus, aleluia por isso. Que a obra que o Senhor começou na minha vida e na Mônica, eu falei assim, Jesus já via lá na frente, falou assim, Ele vai caminhar, Ele vai vencer, Ele é vitorioso. Ele vai vencer o pecado e a cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoar. Aquele que é fiel para começar, ele vai terminar. Glória a Deus por isso. Quando a gente vai olhar aqui na Bíblia, a gente vê alguns pontos, por exemplo, que a santidade, ela tem um sentido passado, presente e futuro. Quando você vai ver Paulo escrever alguma das suas cartas, a maioria delas, ele vai falar assim, aos santos de Corinto, uma igreja complicada, cheia de divisão, uma igreja que ela era usada nos dons do Espírito, né, tanto que vai falar ali, ele dá orientação como se, né, ser instrumento do Espírito Santo, né, ser utilizado os dons do Espírito. Você vai ver uma igreja que ela usava os dons do Espírito de Deus, mas uma igreja que tinha muitos conflitos, tinha problemas, e ele chama, se eu não me engano, a igreja de Corinto de uma igreja carnal, sabe? Então, assim, mesmo eles passando por alguns problemas, bastante problemas na igreja de Corinto, é muito interessante, quando você vai ver, eu descobri isso há pouco tempo, e a gente não presta atenção, né? Na primeira carta de Corinto, só mesmo informação, ele escreve assim, eu já lhe escrevi anteriormente em carta. Então, quer dizer que a primeira carta de Coríntios não é a primeira carta de Coríntios, é uma segunda carta que ele está escrevendo a Corinto, que a primeira se perdeu, o arqueólogo nunca achou essa carta. Então, na segunda carta, ele escreve isso, a primeira carta do Coríntios, ele está escrevendo, já anteriormente, já tinha escrito em carta, e se eu não me engano, em 2 Coríntios, ele cita uma outra terceira carta, que também se perdeu, então havia 4 cartas a Corinto, então a gente tem 2, né? Infelizmente a gente não tem todas elas, mas na primeira ele cita uma anterior, e na segunda carta de Coríntios que nós temos, ele cita uma outra que seria a terceira, então 2 Coríntios seria 4 Coríntios, né? E eu fico muito curioso para saber o teor de que havia nessas cartas, né, o que pode estar nos orientando. Mas Deus não permitiu que encontrasse, então isso aqui nos orienta. Então, só para você entender que, é só uma informação, fecha aspas, de Corinto, ele chama a igreja de Corinto aos santos, né? Então você vai encontrar, durante as suas cartas, Paulo chamando todos nós de santos. Como assim? Tem um sentido passado de que Deus nos declara, né? Ele trabalha em nós como já sendo santo. Mas carnalmente nós não somos, né? Nós seremos transformados dia após dia no físico, né? Na nossa carne, mas a palavra de Deus nos diz que já tem um sentido também passado. Tem um sentido progressivo, que é o que nós estamos vivendo aqui agora, dia após dia sendo transformados à imagem do Filho. E tem um sentido futuro, que é quando nós seremos livres totalmente do domínio, da influência do pecado, que nós seremos glorificados e viveremos com o Pai eternamente. Nós ansiamos por isso, né? Eu estava conversando esses dias e tem gente falando assim, que saudade, que eu quero ir para o céu. Eu falei assim, gente, amei, vou nem falar quem foi.
Mas é isso mesmo, cara. O nosso coração anseia por algo eterno, para o nosso Salvador. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos revelar quem Ele é. Beleza. Aí eu quero, antes de entrar em Romanos, tem 2 versículos que nos chamam aqui, que eu quero parar um pouquinho. Em Efésios 1, versículo 4, diz assim: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, Efésios já nos dá, Paulo escrevendo, né, ele vai dizer, no primeiro capítulo de Efésios, quem nós somos em Cristo, né, e vai falar que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, né, de toda a nossa natureza celestial agora. E além disso, de que ele, após ele informar quem nós somos, ele começa a falar assim, olha, antes da fundação do mundo, o Senhor te chamou para ser santo. Mas Ele não te chamou para ser santo, Ele te capacitou para isso, Ele que iniciou essa obra. E eu quero chegar nesses versículos para a gente acrescentar aqui no conhecimento. Eu quero parar um pouquinho aqui, no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai falar assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. De novo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É interessante que Paulo vai falar aqui, que é meio que quando ele fala assim, esta é a vontade de Deus, é meio que ele tira o dele da reta, né, falando assim, cara, não sou eu sendo um judeu radical, não sou eu que estou falando para vocês ser santos, não sou legalista, não estou te falando aqui que você tem que ser, eu estou te falando que é vontade de Deus, a pauta principal é Deus. Esta é a vontade de Deus, então não sou eu, como judeu radical, que vai apontar que vocês precisam ser santos. Em Filipenses 2, versículo 13, vai dizer que Ele deseja e dá esse poder para que se realize a nossa vida de santidade. O que eu quero apontar com esse 1 Tessalonicenses aqui? Alguns pontos de que nós devemos diariamente ser expostos à ação do Espírito. É a vontade de Deus que vos abstenhais. E a gente só vai conseguir esse processo exposto diante de Deus, diante do agir do Espírito Santo. Nós vamos chegar nesses versículos, então só estou adiantando algumas coisas aqui. A gente só vai conseguir chegar a esse caminho de santificação mediante uma vida exposta em oração, em meditação na palavra. A gente só vai conseguir uma vida exposta em renúncia, em adoração diante de Deus. Não cabe ao esforço humano produzir algo para Deus. É Deus quem começa e Ele vai terminar. Então, eu só estou dando uma introdução para a gente chegar lá. Um outro versículo que me grita, assim, acho muito interessante, Levítico 6, versículo 12, vai falar que o sacerdote ele tem que colocar lenha todos os dias no altar. Todos os dias pela manhã, o sacerdote pega a lenha e coloca diante do altar. Então, ele nos ensina diariamente uma vida de entrega, uma vida de adoração, uma vida de comunhão. E todos os dias o sacerdote tinha que colocar pela manhã a lenha no altar, para que o fogo não se apagasse. Então, é isso para mim e para você. O que nós vamos conseguir caminhar não é por força humana, e sim pela ação do Espírito, comunhão a cada dia. Tá. Outra coisa que ele fala aqui é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se você for olhar um pouco do contexto, eles também estavam inseridos no contexto de imoralidade sexual, a igreja de Tessalônica. Era um ambiente onde a liberdade sexual e a promiscuidade era algo natural e inevitável. Era meio que, tipo assim, tem nada a ver, pode ir lá fazer. Ou, nada a ver, vai lá, tem nada a ver, pode fazer. Então, acho que era meio esse contexto. Se eu não me engano, tinha aqui a relação da deusa Afrodite, que era a deusa do sexo, não era isso? Acho que era esse o nome da mulher lá, da deusa. E aí, tinha esse contexto, então ele está falando assim, olha, vocês não vão se amoldar pelo que o mundo é, pelo que o seu contexto vive. Romanos 12 vai nos ensinar que nós não podemos nos amoldar com o mundo, e sim com a vontade de Deus. Aí a gente vai experimentá-la, né? Renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus. Então, o nosso padrão e o nosso modelo não é o mundo, não é o que eles estão falando assim, igual hoje, né? Hoje a homossexualidade e tudo mais é muito natural e quer que todo mundo aceite isso e inevitável e tal.
Então, isso aqui, de alguma coisa, se enquadra, de alguma maneira, se enquadra perfeitamente para os nossos dias, né? De que vos abstenha de tudo aquilo que está ao seu redor, que diz que é muito natural. Eu quero aqui, antes da gente continuar, só não sei se vai ter para todo mundo. Mônica, me ajuda aqui. Eu fiz um papelzinho. Se tiver um casal, tipo assim, fica com um só por enquanto por casal, para a gente tentar distribuir para todo mundo. Eu fiz uma folha que à frente dela está escrito, para quem está em casa, santificação, onde nós vamos ver Deus, Cristo e o Espírito Santo, a Trindade, trabalhando na obra santificadora do crente. Ainda fiz a questão de sublinhar as palavras-chave do versículo para vocês depois. Não vou lê-lo todo agora, só quero que vocês levem para casa. Onde a Trindade faz a santificação do crente. Atrás, a gente vai ver que a Bíblia também está repleta de instruções que nos ensina a nós, como seres humanos, também a cooperar com essa obra. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo, que Deus e que Jesus Cristo começam uma obra em nós, atrás a gente vai ter um bocado de versículo nos ensinando que nós precisamos renunciar, esmurrar o nosso corpo, vos abstenha daquilo outro. Então, à frente, a obra de Deus, e atrás, o que o ser humano também precisa caminhar. E aqui no finalzinho tem, depois eu falo do finalzinho, para a gente chegar nessa parte, senão a gente vai adiantar. Beleza, fica com esse papelzinho aí. Só quero comentar, tem o terceiro versículo aí, está escrito assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Olha o que ele fala da igreja de Corinto, cheio de problema. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que é obra de Deus, é obra de Cristo. Cristo fez a santificação em nós, Ele nos possibilitou isso e nos chama para serem santos. Né? Ao mesmo tempo que Ele fez, Ele nos chamou e agora, gente, coloca em prática tudo aquilo que você recebeu. É nesse ponto que eu quero chegar daqui a pouco. Manifeste. Primeiro ele faz, agora ele está falando assim, ponha em prática. Vocês foram chamados para serem santos. Eu só queria comentar esse rapidamente. Depois, se no final tiver tempo, eu quero comentar outros. Mas essa parte do final eu deixo para daqui a pouco. Beleza. Então, eu quero nessa folha dizer que tem a participação de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, a participação de Deus na santificação e tem a participação do homem, de alguma forma, colocando isso em prática. Falar sobre santificação é um pouco difícil, né? Porque a gente sempre acha que Deus me salvou, agora você se vira e seja santo. Mas eu te mostrei aqui, você pode ler, que Ele santifica, Ele inicia esse processo. Tá. Deus deseja, que a gente acabou de ver em Tessalonicenses, que é a vontade de Deus, mas Deus deseja e propõe, mas dá condição para isso. Através da vida de Cristo, da morte de Cristo, temos o Espírito Santo, que aí temos condições de colocar isso em prática. Deus deseja, Cristo consuma esse fato de santificados em Cristo, agora o Espírito Santo opera em nós. Nós não estamos sozinhos, qualquer coisa que você venha fazer, eu consegui, é porque é a ação do Espírito na sua vida, não é por esforço humano, a gente encontra isso inteiramente na Bíblia. Tá. E aí eu quero comentar 2 pontos aqui, que eu já falei um pouquinho no começo. O problema é que quando a gente começa a falar de santificação, a gente leva para dois momentos. A gente recebe de uma forma passiva e a gente tem a forma ativa. Né? Então, como é que é isso? Eu dependo de Deus, no primeiro lado da folha, eu dependo de Deus para me santificar. Então, de uma forma passiva, eu recebo a justificação e a santificação em Cristo Jesus, primeiro passo. Só que o lado negativo de você falar assim, cara, como assim? Gera pessoas preguiçosas. Você vai falar assim, então não preciso fazer nada. Sempre tem essa pergunta, né? Sempre quando a gente vai falar da graça, que é a salvação, tanto que Paulo tem esse problema, ele já prevê, ele começa a escrever, termina o capítulo 5 falando que a vida eterna é mediante graça para a justiça, e no capítulo 6 ele começa com uma pergunta, porque ele sabia que a cabecinha do ser humano vai dizer, então, continuaremos a pecar para que a graça superabunde? É isso que a gente vai encontrar hoje também. Quando a gente fala que é Deus quem começa, o lado negativo de falar que é de forma passiva, a pessoa vai falar assim, então vou deixar tudo na mão de Deus, é Deus que faz. Mas existe o lado ativo,
né? Eu recebo, agora eu coloco em prática, e a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver a vossa salvação. Então, assim, gente, uma vez recebido, coloque em prática, desenvolva um caminho que Deus vai te conduzindo e você vai colocando em prática. Então, não é que agora tudo nas mãos de Deus. É, tudo nas mãos de Deus, glória a Deus por isso. Mas agora a gente tem aqui atrás um montaréu de versículo falando para a gente ter uma vida de consagração, de renúncia, porque Ele nos chamou para sermos santos, separados, consagrados, dedicados a Ele. Existe uma vida agora, nós não nos santificamos para alcançarmos algo de Deus. Aqui embaixo está assim: santificamos e obedecemos, por desejo de agradar a Deus, expressar nosso amor a Ele, ser um vaso para a honra, tendo maior eficácia na obra do reino, isso aqui é bacana. Desejo de ver descrentes vir a Cristo por observar minha vida. Desejo me santificar, porque o nome de Deus ser visto e exaltado. E esses três eu deixei em negrito porque é a vida do crente. Desejo de caminhar intimamente com Deus, desejo de tornar mais parecido com Cristo, e o desejo de fazer o que Deus instrui, porque simplesmente suas instruções são justas. Alguns dos pontos por que nós nos santificamos. E aí, de uma forma ativa, eu coloco em prática, desenvolvo aquilo que o Senhor me concedeu. E a Bíblia vai nos dizer todo o tempo, como atrás ali: façam morrer as vossas vontades, esmurre o vosso próprio corpo. Vocês não vivem mais debaixo do domínio do pecado. Se você faz, é porque você quer fazer. Você agora tem condição de dizer não. A Bíblia vai falar que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos mais. Nós morremos, contexto de capítulo 6, vai dizer que nós estamos vivos para Deus, pecado não tem mais domínio em mim e você, não mais nos domina, nós podemos dizer não. Se fazemos é porque queremos. Ah, não consegui. Você quis fazer, eu quis fazer. Então é o contexto de que o pecado não mais é o senhor da tua vida. Ele não mais te manda como éramos antes, estávamos mortos para Deus, na lama do pecado, e agora nós não estamos mais ali, Ele não mais domina. Falando: não, meu amigo, não. O problema é que eu vi um pastor falar, que é bacana, que a gente confunde tentação com pecado, né? A gente está sendo tentado o dia inteiro, e aí às vezes a gente tem mania de falar: meu Deus, eu caí em pecado. Não, você foi tentado, e você disse não, aleluia, por isso você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E eu volto a dizer, esse trabalhar do Espírito, você dizer não foi você, meu amigo. Porque se fosse por mim, por você, e eu volto a falar dessa situação do passivo, se a gente está num lugar sentado, acontecendo algo que não deveríamos estar, se fosse pela nossa própria força, se fosse não dependesse do agir de Deus, a gente ia ficar ali e ia compactuar com aquilo, porque a carne quer aquilo. Então, de uma forma passiva, se eu estou ali, uma comparação, se eu sento ali, é Deus que vai me tirar daqui, Deus vai vir, o Espírito Santo vai pegar você no colo e vai tirar você dali. Não vai, meu amigo. O Espírito Santo não vai descer ali e vai falar assim: você não tem que estar aqui. Por isso que eu falo que é de uma forma passiva, eu só vou conseguir levantar minhas perninhas para sair, porque o Espírito Santo iniciou uma obra em mim, e que agora eu posso dizer não. É essa comparação que eu quero fazer, de uma forma passiva. Eu recebo a santidade de Deus, eu recebo o coração do Pai, eu recebo a regeneração. Todos os dias eu estou sendo transformado. Se eu estou sentado e levanto para sair, a glória não é minha, a glória é de Deus que iniciou algo em mim, porque se fosse da minha vontade, eu ficaria ali e faria pior ainda. É o meu entendimento, porque eu me conheço antes como pecador, agora como filho de Deus, né, e a gente está sendo tentado diariamente. Não é de forma total passiva, porque se a gente está sentado ali, a gente precisa botar a força na perna e sair dali, porque o Espírito Santo começou uma obra. Deu para entender o contexto de passivo e ativo, o que nós juntamos nessa caminhada. Então, de alguma forma, nós temos esse trabalhar do passivo. Se eu estou sentado, não vou levantar sozinho, precisa de que o Espírito Santo me acorde, e você, não é verdade, eu não tenho que estar aqui, não desejar estar naquele lugar. Então, é esse, mais ou menos essas duas situações. Só que o problema do lado negativo de você falar que tem uma forma ativa de você se santificar, cai no legalismo, cai em pessoas que colocam tudo em nossos ombros. Você tem que fazer tudo. Volto a dizer, é Deus quem começa essa boa obra e Ele vai terminá-la, é a Bíblia que diz isso.
Ele começou, vai terminar, e nós vamos cooperando, abrindo mão, lendo a palavra, orando, renunciando, façam morrer tuas vontades carnais, é verdade, não tem que fazer isso. E aqui tem alguns dos motivos que a gente coloca isso em prática, na folhinha que eu dei para vocês. O problema da formativa, assim, a gente tem que conciliar os dois, é que senão cai no ativismo, né, de você uma igreja ativa, mas com propósito errado, com a mentalidade errada. A gente vai para o ativismo em busca de resultado, não porque já nos foi concedido. Né? Então a gente cai no ativismo e a gente começa a ter uma prática sem sabedoria das Escrituras. Uma vez que eu começo a renunciar a tudo aquilo que me foi dar, que está diante de mim, eu começo a colocar em prática com sabedoria, com entendido que a palavra me disse de quem eu sou, do poder que há em mim, e aí eu começo a colocar em prática agora com a sabedoria das Escrituras. O problema do ativismo, a gente quer fazer isso tudo sem entender quem nós já somos. Né? E, por outro lado, também, se a gente sabe e não põe em prática, é mero conhecimento. Né? Se somos teólogos apenas de conhecimento, de é isso e aquilo, mas a vida não tem fruto, não reflete um coração transformado, também cai nesse problema. Então, a gente tem que olhar, entendidos, colocar em prática um coração e propósito real. Lembra de Zacarias, gente, está me dando sede. Lembra de Zacarias 4, versículo 6? Está me dando sede porque eu falei que eu não ia falar. Mas estou botando um negócio aqui, o aparelho. Qualquer coisa que você faz, até a fala está estranha. Eu não queria falar, mas quando você vai falando, a fala fica um pouco estranha. Então, aí tem que ficar bebendo água toda hora. Zacarias 4, versículo 6, vai falar que não é por força nem por violência. É um contexto bacana do que se encontra em Zacarias, mas a gente enquadrando um pouco aqui no contexto, gente, não é por esforço humano, não é por mérito próprio, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se a gente não tiver a ação de Deus, a minha na tua vida, a gente não vai colocar nada em prática. Eu espero que a gente entenda isso. Precisamos da ação de Deus em nós. Sozinhos a gente não vai levantar, a gente não vai embora, a gente vai compactuar e ainda fazer algo pior. Precisamos da ação de Deus. Então, deixa eu entrar aqui em Romanos 6 para a gente já ir finalizando o contexto. Abre comigo aí, abre a Bíblia e o coração em Romanos 6. A gente não vai ter tempo de abordar tudo aqui do capítulo, mas eu vou tentar ir ao máximo. E ele começa a fazer uma pergunta bacana. Antes da gente começar a ler, a gente vai olhar que a revista ela vai abordar, né, alguns pontos bacanas desse capítulo, e ela vai apontar 3 coisas que Paulo fala que a gente tem que entender, que eu descrevi aqui atrás. Ele, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, vai falar assim, saiba. Nos versículos posteriores, ele vai falar assim, considere-se. E no finalzinho da primeira parte do capítulo, ele vai falar assim, ofereça. Então, a gente vai ver 3 momentos em que Paulo está falando para a gente assim, tenha entendimento, saiba, considere-se como tal e ofereça, portanto, sua vida a partir do momento que você entende. Qual é o bacana disso aqui? Meu Deus, aleluia, Deus abençoe tua vida. Não achei copo lá embaixo quando eu subi. Muito obrigado, irmã, aleluia. Abre em Romanos 6, então. O problema da gente cobrar o ser humano, às vezes a gente tem mania de chegar aqui e falar assim, Josiel, faça isso. Deixa de fazer aquilo outro. A gente está fazendo o papel da lei. Né? A gente faz o papel da lei. Não, a gente não faz o papel da graça do Espírito Santo, só faz o papel da lei. Só que o problema de a gente cobrar uma pessoa, a pergunta que fica é, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer ou por que eu tenho que deixar de fazer? O problema é que a gente cobra e a pessoa não sabe por que ela tem que viver daquela maneira. A gente não dá informações. Paulo começa no capítulo 6 falando assim, sabendo disso tudo que eu disse para vocês no capítulo 3, 4, 5. Sabendo disso tudo que eu vou escrever aqui agora, sabendo, com entendimento, agora, considere e se ofereça. O problema é que a gente cobra sem informar. A gente quer falar assim, meu irmão, você não pode fazer isso, mas por quê? A gente não diz para ela que ela já é santa, a gente não diz para ela que ela já é justificado, a gente não diz para ela que o poder do Espírito habita nela, a gente não diz para ela que foi Jesus que pagou o preço por ela. Porque a minha vida só é a minha vida consagrada ao Senhor de gratidão.
Meu Deus, eu sou grato ao Senhor porque você me salvou, eu não merecia. Favor imerecido, graça, favor imerecido. Eu não merecia. E a Bíblia vai dizer que a bondade de Deus é que me leva ao arrependimento. Não é a maldade, não é a obrigação, a obediência, é a bondade de Deus. A partir do momento que Josiel entende a bondade de Deus, a gente fica envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Eu falei assim, meu Deus, agora é isso mesmo? Isso nos traz um arrependimento de a sua vida não é a mesma dali para frente. Quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não, isso não é o perfeccionismo. Eu não estou ensinando aqui que nunca mais você vai pecar. Tem um pastor que fala que ele viajou 5.000 quilômetros, e nesses 5.000 quilômetros, ele furou um pneu nessa caminhada. Aí quando ele chegou no final lá, o homem tem essa mania, né? Como é que foi a viagem? E não sei o quê, aí eu falei assim, eu furei um pneu. Em 5.000 quilômetros eu furei um pneu. Então é isso que ele está dizendo aqui. Na caminhada do cristão de 5.000 quilômetros, furar um pneu é normal. O problema é furar de 2 em 2 minutos, 100 metros, de 10 em 10 quilômetros, furar um pneu. Então a vida cristã é uma vida entendida a graça de Deus, entendida a graça de Deus. Meu Deus, é favor merecido, eu não merecia. Agora eu fico envergonhado com a graça de Deus na minha vida. Tem dia que eu estou andando e falo assim, Jesus, não merecia não. Mas a gente tem que tomar posse, nessa situação a gente tem que tomar posse do que a verdade está dizendo para nós. E a gente só vai saber, a gente só vai falar assim, meu irmão, está errado. Por que está errado? Porque as Escrituras dizem isso, isso, isso. O problema é que a gente cobra sem informar quem eles são. Esse que é o grande problema. Então, você vai olhar nos capítulos anteriores, vai relatar, muda a mente, haja metanoia, você precisa saber para que a sua mente mude. E agora que a sua mente mudou, considere-se como tal. Considere-se tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que você é, considere-se. Considere-se, você tem que considerar, tomar posse e falar assim, é verdade, eu sou isso aí mesmo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, a graça de Deus me capacita. E eu quero dizer isso para vocês aqui. Então, saiba, considere, e agora sim eu vou oferecer, como Romanos 12 vai dizer, o meu corpo como culto racional. Agora eu posso oferecer minha vida ao Senhor. Beleza. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Por causa do que ele acabou de dizer aqui no final do capítulo 5. Permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante, para que seja a graça mais abundante? Eu vou continuar pecando, porque ele vai falar no capítulo anterior, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele vai falar assim, então eu vou continuar pecando para que venha mais graça, para que venha mais graça. Aí ele responde no versículo 2, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então Paulo já está adiantando aqui uma situação de que alguns poderiam levantar o dedinho, porque ele estava no contexto de judeus, né, gente que praticava a lei. Vai falar assim, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada, então não tem mais boas obras, não, eu posso continuar vivendo, eu vou incentivar o pecado? Ele vai falar assim, de maneira nenhuma. E no original é uma dupla negativa aqui, que ele vai falar de maneira nenhuma, de modo nenhum. Ele vai ser taxativo e falar assim, gente, não tem condição do crente que morreu para o pecado continuar vivendo nele. É ilógico isso. Ele vai explicar isso, como a gente morreu. Tá. O Deus que perdoa, capítulo 3, 4 e 5. O Deus que perdoa, ele também santifica. O Deus que iniciou a obra, ele vai terminá-la. A graça que justifica, ela também santifica. Se ela não santifica, é uma graça barata. Uma graça barata. Quando você fala da graça dos outros, para as pessoas, e aí elas falam assim, então eu posso fazer o que eu quero, ela só está revelando o teu coração, meu amigo. Quando você responde assim, então eu posso fazer o que eu quero, ela só revela onde você quer viver. Porque quando a graça de Deus nos é alcançada, a gente vê a nossa podridão, a gente vê a nossa condição que estávamos diante de Deus, e fala assim, meu Deus, Deus me livrou disso tudo, como é que eu vivo para Ele agora? É isso que Paulo está dizendo aqui, Deus te livrou disso tudo. Condenação, Ele te justifica. Agora, como é que vive um crente grato ao Senhor? Como é que vive um crente justificado? Qual é o feito da justificação na vida do crente? Vai ter, cara. Uma vez que o Espírito Santo, Deus te justifica, o Espírito Santo vai morar aí dentro. E aí ele vai ter efeito daquilo que o Senhor fez na tua vida. Tito 2,11. Quero ler com você. Abre aí. É antes de Hebreus. Eu quero ler. Isso aqui eu quero ler. Aleluia. Tito 2,11.
Tito 2,11. Eu amo esse versículo que é a justificativa para dizer assim, não, essa graça aí eu não entendo não. Então, você vai entender agora. 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E olha o que ela faz. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça que justifica, ela educa a renunciar paixões, impiedades e vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Olha o 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a graça se manifesta, justifica, salva e educa a gente a viver. Então, a graça não é libertinagem, a graça é poder para vencer o pecado. A graça é poder para viver para Deus. Agora sim, temos a habilidade de dizer não, de viver para Deus de uma forma piedosa, sensata, justa. Dia após dia, a graça vai fazer isso em nós. Não é a lei, não, é a graça. Eu vou falar por que não é a lei. Então, beleza. Justificado pela fé, agora conduz o crente à santificação. Versículo 2, vou ler de novo. De modo nenhum, como viveremos nós no pecado, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Quando Cristo morre na cruz, ele representa-nos. Então, na sua morte, nós também morremos com ele para o pecado. Não é o pecado que morreu para nós, é nós que morremos para o pecado. Então, um morto para o pecado e vivo para Deus, o pecado não mais nos domina. Morri para Deus, agora eu vivo para Jesus. Somos crucificados com Cristo. Tá, como representante, ele levou o meu pecado e não somente perdoa o que eu faço, porque ele perdoou os meus pecados, mas ele perdoou o pecado. Ele perdoou quem eu sou. Não somente o que eu faço, ele perdoou quem eu era. Então, ele leva os pecados, mas também leva o pecado. A gente, às vezes, confunde as coisas, né? Ele levou os pecados que eu faço, mas ele levou também na cruz. Morreu, pagou para quem eu era. Agora eu posso viver para Deus. Por causa disso, eu vivo para Deus. Versículo 3. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quer dizer, você está ignorando que você já morreu para o pecado? Você não vive mais sobre o domínio dele, ele não é mais teu rei, ele não mais te governa. Então, você está ignorando isso? Ou a gente desconhece que a gente morreu para o pecado, ou a gente ignora. Na vida do cristão é essa, ou a gente desconhece, que é muito difícil desconhecer, ou a gente acaba ignorando e a gente quer viver nossas próprias malandragens. Não, isso aqui não tem problema não, isso aqui... Ou a gente desconhece, ou a gente ignora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é mais uma vida antiga, é uma vida nova. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, como a gente morreu com Cristo para o pecado, a gente agora vive para Deus. A gente foi inserido em Cristo. O batismo representa a nossa união com Cristo, que a gente morreu para a velha vida e agora tem uma vida nova. O batismo ali, a gente está mostrando que a gente não tem mais a vida antiga, e agora a gente está unido com Cristo por uma novidade de vida. Da mesma forma que ele morre, nós morremos e agora nós ressuscitamos para Deus e somos vitoriosos. O pecado não mais me domina, nós temos vitória sobre ele. Deixa eu adiantar, temos poucos minutos. No versículo 6, ele vai começar assim, sabendo disto, sabendo de tudo que eu relatei para você, que continuaremos no pecado, vocês morreram, sabendo do que eu falei nos capítulos anteriores, justificado por fé. Ele começa falando, sabendo disso, que foi crucificado com ele nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Morri com Cristo, agora estou justificado dessa doideira aqui. Ora,
Deixa eu ver se eu posso adiantar aqui. Tá, vamos parar aqui, justificado do pecado. Quem morreu está livre do pecado, agora eu posso dizer não. Aqui ele está dizendo da nossa união com Cristo. Morreu o velho homem, agora tem uma nova vida em Cristo. Uma nova vida, morreu o velho homem, agora um novo homem em Deus, vivo para Deus, para a glória de Deus, e é isso que ele vai começar a terminar aqui a primeira parte do capítulo. Gente, deixa eu adiantar aqui, depois eu volto em alguns pontos se der tempo. Olha só, então vamos aqui para o 8 para a gente ver alguns pontos bacanas. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo, sabedores de novo ele fala, sabendo ali atrás, agora sabedores de novo, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, não tem domínio sobre ele, não tem domínio sobre nós, a morte, vai dizer Pedro, que é uma carruagem que vai nos levar para o braço do nosso amado, aleluia. Nós não vamos sofrer segunda morte, a gente vai ir para os braços de Cristo Jesus, então ela é nossa amiga, ela fala que a morte é nossa amiga. Olha que doideira. Já não tem domínio sobre Cristo, não tem domínio sobre nós. Quando morrermos, vai ser uma glória aleluiada para a gente. Beleza. Então, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, ele está dizendo assim, sabedores, rapidão um contexto aqui desses versículos. Sabedores, a morte não tem mais domínio. Agora nós vencemos a morte e o pecado em Cristo Jesus. O pecado não mais nos domina, a morte também não tem domínio sobre nós. Agora vivemos para os propósitos, princípios e a vontade de Deus. 11. Assim também vos considerai-vos. Ele está dizendo para você saber quem você é, o que você tem, o que aconteceu com a tua vida. Ele saiba agora. Meu amigo, considere-se como esse aí que morreu no pecado. Considere-se como tal. Considere-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Considere-se. Depois de saber, o que ele quer dizer? Haja como. Saiba, agora considere-se agir como. Considere-se assim, morto para o pecado. Considere-se, considere-se. É isso que ele está falando. Você tem que se considerar, saber, entender e viver dessa maneira. Tá. Aleluia. Do 12 a 23, a gente não vai ler o final, a gente vai parar no 15. No 12 a 23, a gente vai encontrar aqui, no mínimo, 5 vezes onde a palavra oferecer aparece até o final desse capítulo. Então, quando aparecer primeiro aqui, a gente para. Ele vai começar no capítulo 12, no versículo 12, assim, não reine. Não, deixa eu adiantar aqui de uma vez. As 5 vezes que a palavra oferecer aparece, ela vai dar no sentido de nos colocar à disposição de alguém. Então, a gente vai oferecer a quem? Ele está dizendo aqui, você ofereça a Deus. Eu vou oferecer o quê? Vou oferecer a quem e o quê? Por quê? Ah, meu amigo, se eu te falar o porquê, a gente vai ficar aqui a manhã inteira dizendo o porquê que nós temos que nos oferecer para Deus. Eu acho que o capítulo 3 ao 5, ou de 1 ao 5, já nos dá clareza de por que eu tenho que me oferecer a Deus. Então, ofereça a quem? A Deus. Ofereça o quê? O meu corpo, a minha vida a Deus. Eu me ofereço a Deus. E por quê? Ah, meu irmão, a gente foi libertado do pecado, a gente foi salvo, a gente foi livre da ira de Deus, nós temos uma eterna morada. Eu te dou aqui milhões de motivos, mas o primeiro é que Ele te salvou de você mesmo. Ele te deu vida eterna. Ele falou assim, estava condenado, mas eu justifico você, eu pago o preço por você. Esse é o primeiro, e acho que já é o suficiente para dizer por que eu tenho que oferecer minha vida a Deus. E aqui no capítulo 6, ele deixa isso claro também. Você não mais vive para o pecado. Você foi morto, agora você é servo da justiça. Agora é uma novidade de vida, agora é uma vida livre em Jesus. Não tem mais pecado te dominando. Então, é isso aqui que eu quero deixar para vocês, antes da gente entrar no 12, que agora somos servos da justiça. Eu ofereço a quem, o que e por quê. 12. Quando eu estava lendo, eu cheguei a sublinhar, a circular. O que ele está dizendo aqui no começo do 12? Gente, não reine. Ele está falando assim, vocês estavam no senhorio do pecado, debaixo do senhorio do pecado. Existia um trono de pecado, era o rei. Ele te dominava. Só que agora ele está falando assim, vocês não estão mais nesse país, vocês não estão mais nesse reino. Ele não mais é o senhor da tua vida.
Então ele está falando assim, você não pode mais viver na constância e não seja dominado por ele. Não reine, ele não mais é o rei da sua vida, ele não mais te domina, ele não mais é o Senhor, e você não está mais nesse país onde que ele governa todas as coisas. Então ele está dizendo assim, gente, saiba, considere-se e não deixe que isso reine na tua vida. É isso que ele está ensinando. Por quê? A gente vai olhar em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Né? Mas o crente vive na prática do pecado? De modo nenhum. Paulo começa em Romanos 6, de maneira nenhuma eu vou continuar do pecado para que a graça abunde. Mas ele está dizendo assim, gente, não reine, porque na caminhada cristã, uma hora você vai dar um tropeção em alguma coisa. Não é constante, mas tem hora que você vai dar uma trupicada, mas ele está falando assim, você não vai viver mais debaixo desse reino. Ele não mais te domina, e se acontecer, por algum problema, não é uma constância, ele não mais agora fica te dominando. Então, ele quer dizer que a gente não viva mais debaixo desse senhorio, nós que para ele morremos e temos um novo patrão, nós temos um novo Senhor. Então, é Cristo Jesus agora. Portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não obedeça às suas paixões. Nem ofereçais cada um, ele já está falando de oferecer aqui, ó. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Cadê? Ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá. O pecado não mais me domina. Nós não estamos mais de um sistema de faça, faça, faça. Nós não estamos mais de um sistema de esforço. Nós não estamos num sistema de tentar agradar a Deus de uma maneira moral, de uma conduta moral. Nós não estamos debaixo de um sistema de tentar merecer algo a Deus por mérito. Nós não estamos debaixo de um sistema, até porque se estivéssemos, nós não conseguiríamos cumprir todas as exigências legais diante de Deus. Ah, eu vivo pela lei. Então, meu amigo, Gálatas vai dizer que se você pecar em uma coisa da lei, você é culpado dela toda. Então, diante de Deus, nós nunca satisfaríamos as demandas. Nós estamos debaixo de um sistema da graça que nos capacita, um sistema misericordioso, um sistema que nos dá um favor imerecido, um sistema que é gratuitamente, porque alguém pagou o preço. E agora eu inserido nesse sistema, eu vivo de uma maneira santa, porque Ele começou e Ele vai terminar. Debaixo da lei, jamais agradaríamos a Deus, porque a gente vai olhar, para a gente terminar, em Gálatas 3, versículo 12, vai falar que a lei não é baseada na fé. Gálatas 3, 12, a lei não é baseada na fé. Em Hebreus 11, 6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Deu para entender? Pela lei, nós nunca agradaremos a Deus. Por esforço próprio, nunca agradaremos a Deus. Porque a lei, grava isso, Gálatas 3, 12, a lei não é baseada na fé. E Hebreus 11, 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E que se for por lei, por esforço próprio, não tem fé. E a fé, você lembra da aula passada, de Romanos 3? Que não é apenas assim, vai dar tudo certo. Fé é abandonar o teu esforço próprio, tua conduta, e confiar no mérito de Cristo, confiar na obra de Cristo, confiar que é Ele que fez. A fé é poderosa e a lei não é baseada nisso, porque a lei vai apontar para mim. A lei depende de mim e a graça não depende de mim. Para agradar a Deus depende de fé, e é fé em Cristo, é dependência total em Cristo Jesus. Então, a gente lembra da definição de fé, que foi na última aula. Para a gente terminar, o versículo 15 vai falar assim, e daí? Ele vai falar de novo o que ele começou a falar no capítulo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei. Ele faz um contraste com o versículo que ele acabou de falar, né? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós não vamos pecar porque estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Porque a gente acabou de ver aqui que a graça ela é salvadora, a graça ela educa. A gente vai ver aqui que a gente não tem como nos aperfeiçoar em Deus, porque a lei não é baseada na fé. Gente, antes nós éramos escravos, hoje nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos servos da justiça. Tínhamos vícios, hoje nós temos a santidade em Deus.
Antes nós tínhamos morte, agora nós temos a vida eterna. Em João 17:17 vai falar assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação vem da palavra de Deus. Cristo é a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós. Santifica-nos na palavra, é isso que João está nos ensinando. Se você puder levar esse papelzinho para casa, ver que Deus começou a boa obra, e você coloca o teu coração diante dele, orando, renunciando, e se santifica por causa disso aqui. Saiba, considere e ofereça. Queria terminar aqui, eu acho que eu tentei pelo menos dizer que a santidade quer vir aqui? Tá. A santidade, ela começa em Deus, mas o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando e agora você coloca em prática. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e que a cada dia a gente venha realmente abrir mão por causa dele. Gente, a Amanda que pediu para avisar que chegou a revista, está com Ziquinha, e aí você procura durante a semana, manda mensagem que a gente dá alguma maneira de entregar. Beleza? Para quem está aqui também quiser comprar, procura o Ziquinha aqui no final. Amém? Tem mais algum recado? Hoje à noite culto, 7h30, que tem gente que esqueceu, vindo às 8, é 7h30 o culto de domingo e quinta às 8 horas. Vamos orar para a gente terminar então? Você pode ficar de pé só para a gente se movimentar um pouquinho. Está me ouvindo falar, Amém. Jesus, graças nós te damos por essa manhã. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua palavra. Nós essa manhã falamos de uma vida santa em gratidão do que o Senhor fez por nós. Nós queremos render a nossa vida, abrindo mão de tudo aquilo que o Senhor não tem vontade, que o Senhor não tem o seu prazer. Nós queremos colocar o nosso prazer em você. Amamos a sua palavra, amamos você e a cada dia nos aperfeiçoe. Nós queremos, ó Deus, agradar a você por fé, não por obras da lei. Nós queremos colocar a nossa fé em você, confiar totalmente em você, e que essa manhã a tua palavra de Romanos 6 venha trazer entendimento no nosso coração e na nossa mente. Venhamos colocar em prática, porque nós morremos para o pecado e vivos estamos para você. Então, teu Santo Espírito nos aperfeiçoe mais um pouquinho essa manhã. Durante o dia, teu Santo Espírito venha trazer clareza e entendimento. E que a cada dia a gente venha te amar mais conforme o Senhor merece. Obrigado e nos santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, até semana que vem. E Deus abençoe. Semana que vem, lição 6. Abraço.